Fui para Sete Além ou foi um sonho? Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana e seria o meu sonho de você que você lesse, é isso? Fulana. Bom, Ana, esse relato não é meu, é de um amigo. Vou contar os detalhes antes para que todos entendam. Tudo começou quando estávamos almoçando, ele e minha esposa. E eu lembrei que tinha sonhado que eu estava em Sete Além. Foi quando esse meu amigo perguntou se eu conhecia Sete Além. E eu disse que conheci por esse canal. E falei sobre o seu canal. Foi nessa que ele me relatou o que tinha acontecido com ele em 2014. Eu contei a ele que você relata os casos e perguntei se eu poderia mandar o relato dele, eu acho, né? E ele disse que sim, que iria escrever e me mandar. Então, a partir de agora, será o meu amigo que está relatando essa história para você. Pode ler tranquila que os nomes estão todos trocados. Muito obrigada. Então, agora é o amigo dela. Meu nome é Fulano, tenho 39 anos e vou contar um relato em detalhes para vocês e para os assombrados entenderem melhor como aconteceu. Então, isso aconteceu há alguns anos atrás, em 2014. Nessa época, eu morava na casa de uma senhora chamada Dona Sara. Eu cheguei em casa, abri o portão, desci as escadas, abri a porta da sala e chamei pela Dona Sara algumas vezes e ela não me respondeu. Então eu fui para o meu quarto, coloquei a mochila em cima da cama e ao colocar a mochila na cama, percebi que o quarto em segundos mudou. Estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. A cama parecia velha. A textura da parede era de casa velha. Eu achei estranho e voltei para a sala. Chegando na sala, me deparei com tudo diferente também. Achei aquilo muito estranho. Então eu chamei novamente a Dona Sara. Chamei algumas vezes, mas não obtive resposta. Saí no quintal, fui até a rua e parecia aquela mesma rua. Quer dizer, era a mesma rua, mas de um jeito diferente. Parecia que as casas eram velhas, sujas. As pessoas que passavam por mim me olhavam de um jeito estranho, com um olhar escuro e vazio. Uma senhora saiu então da casa ao lado, acompanhada de um senhor que olhava fixo para mim e disse o seguinte: "O que fazem em Sete Além?" Disse que eu deveria sair dali o mais rápido possível e aí eu perguntei o que era Sete Além. E não houve resposta. A senhora e o senhor se viraram e saíram andando. Eles viraram a esquina à direita e eu fui atrás. E ao virar a rua já não consegui mais vê-los. As pessoas que passavam de carro também me olhavam e alguns falavam que era para eu ir embora dali. E eu, sem entender o que estava acontecendo, caminhei de volta pelas ruas, as casas com aquela textura de envelhecidas, as pinturas das casas pareciam antigas. Olhei para o céu e estava estranho, com uma cor escura, esfumaçado, uma mistura de preto, um pouco avermelhado, com azul escuro, aquela fumaça, sabe? Voltei para casa, abri o portão, entrei na sala, chamei pela Dona Sara novamente e não respondeu novamente. Subi as escadas que davam acesso ao seu quarto, ao quarto da Dona Sara, chamei, mas ninguém respondia. O corredor do quarto estava escuro, então desci e voltei para o meu quarto. Ao entrar no quarto, eu vi que tudo estava normal novamente. E em seguida eu ouço a voz da Dona Sara atrás de mim. Eu estava em pé no quarto e ela, assustada, me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ela que eu já tinha escutado. Ela perguntou o que estava acontecendo. E ela disse que já tinha escutado eu chamá-la algumas vezes. E ela tinha respondido que estava no banheiro, que já estava descendo. Mas como eu continuei chamando, ela ficou assustada e desceu achando que tinha acontecido alguma coisa.
consegui disfarçar e disse que estava tudo bem, que ele não, que eu não tinha escutado, ela, mas eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, na verdade. Se fosse sonho, como que eu estava de pé no meio do quarto e não deitado ou sentado? Eu descartei porque ao voltar eu estava em pé e eu fiquei sem entender. Fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Perguntei para algumas pessoas se já tinham escutado falar alguma coisa sobre Sete Além. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas depois esqueci de tudo isso, o tempo passou e após alguns anos, em 2017, assistindo vídeos aleatórios no YouTube, eu vi uma chamada de Sete Além. E ao ver aquele nome, não era estranho. Ao assistir o vídeo, fiquei surpreso, pois vi vários outros depoimentos iguais ao que eu tinha passado, que não era um sonho ou coisa da minha cabeça. Tinha acontecido uma experiência estranha, que até hoje fico com isso na cabeça. Tenho pesquisado muito sobre isso, sobre Sete Além. Então, ele estava em pé no quarto, tudo mudou, ele andou, mas provavelmente houve aquele lapso de tempo também, né? O tempo que levou andando na rua, indo pra lá, pra cá, com o tempo que ficou parado ali, foi o tempo dela sair do banheiro e voltar, eu acho. Será que Sete Além tá na nossa cabeça? Seria um daqueles, sabe, como que é aquela realidade desejada lá? Só que ao contrário, não desejada, sei lá. Mas então tá incutido na cabeça de um monte de gente. Ou de algumas pessoas. Não sei. Não sei. Sete Além? É uma pergunta. Faz tempo, né, que a gente não vê relatos de Sete Além aqui, mas tem vários. Para quem gosta do assunto no canal, tem vários relatos relacionados ou realmente diretamente de Sete Além. Então vamos lá. Sete Além? Os nomes estão trocados, beleza. Meu nome é Fulana, meus amigos me chamam de Fulana. E apesar de ser nova, 18 anos, eu já faço faculdade, sou do Rio de Janeiro. E para quem é do Rio, sabe que lá tem duas alternativas de escadas. Acho que ela tá falando o nome da faculdade aqui, ó. Acho que não tem problema, né? Eu faço faculdade em São Cristóvão, é isso? Bom, eu não conheço também, mas vamos lá. Sou do Rio de Janeiro, faço faculdade em São Cristóvão. E para quem é do Rio, sabe que lá tem duas alternativas de escadas. A rolante e mais uma normal, que fica à frente de duas escadas normais. Seguido disso, eu tenho que chegar lá por volta das 7h30, entre 7h30 e 8 da manhã. E era por dentro desse horário quando, por pura preguiça, eu decidi pegar a escada rolante. Estava cheia, como sempre. Pessoas se espremendo por aquele pequeno espaço, uma porcaria. E quando eu finalmente peguei, ela subiu como deveria ser. Por milésimos de segundos, eu fechei os olhos e confesso que esse foi o meu maior erro. No meu fone tocava uma música do Never Shout Never, é isso? E eu lembro disso, pois a partir desse dia, essa música foi excluída da minha playlist. Enfim, eu abri meus olhos com um solavanco que a escada deu, parando. E ao invés de ouvir o típico barulho dos passageiros reclamando, era um silêncio. E quando eu abri os olhos, só havia eu naquela estação. Eu terminei de subir porque na minha cabeça eu ainda tinha que ir para a faculdade. Passei pela roleta de saída e acabei não notando que não funcionavam os aparelhos eletrônicos que marcam quantas pessoas já passaram por ali. Mas tudo começou a ficar mais estranho quando os típicos mendigos que ficam na saída da estação não estavam lá também.
Eu descia a rampa com medo, pois ali tem muito assalto e eu estava sozinha. Eu não percebi que tinha ido para uma outra dimensão. Ana, aquilo era muito estranho. Era escuro e estava um pouco esverdeado, como se fosse um filme antigo ou uma foto Polaroid velha. Não passava carros, o que era estranho, porque eu demoro de 5 a 7 minutos para conseguir atravessar aquela rua de tanto carro que passa. Mas havia gente no ponto de ônibus. Eu ouvi alguns sussurros, mas eles estavam com a boca fechada. Era tudo muito estranho. Esqueci de comentar que a minha faculdade antigamente era uma igreja, e isso é um fato relevante. Eu continuei caminhando, o caminho era curto, mas parecia que eu já havia caminhado por horas. Foi quando eu peguei o meu relógio de pulso e percebi que ele havia parado. Que saco! Nada naquele dia parecia estar dando certo. Foi quando uma senhora, que deveria ter uns 60 e tantos anos, me parou. Disse para eu correr para minha faculdade, porque eles estavam atrás de mim. Eles? Mas que porcaria são eles? Quem são eles? Eu apenas ignorei aquela senhora e segui o meu caminho. E foi quando eu dei de cara com a faculdade, fechada. Eu bati um pouco no portão e logo um dos guardas que ficam ali na frente me olhou de cima a baixo e mandou que eu entrasse rápido e de olhos fechados. E assim que eu fechei e entrei, Daniela, minha amiga, me abraçou e disse que eu tinha perdido os primeiros tempos ou as primeiras aulas e perguntou onde eu estava. E eu só consegui dizer, o trem, eu acho que ele atrasou. Espero que você leia logo meu relato, tipo alguns anos depois, é bem importante. Bom, as pessoas desse lugar não eram tão hostis quanto contam. E acho que pela minha faculdade anteriormente ter sido uma igreja, eles não conseguiram trazê-la para sua dimensão. Foi um prazer contar isso, Ana. Até o próximo. Esse relato é de 2019. Mas e aí, será que igrejas não conseguem ir para outra dimensão? Ou pelo menos para 7 além, não sei se é. Mas olha só. No que ela fechou o olho ali, escutando a música, de repente abriu, tava em outro lugar. Ai, gente, credo, que desespero, já pensou? E se a gente não sair do lugar, ficar eternamente ali parado, esperando, já que andam por horas e, né? Fala, quem sabe volta, né? Volta pra outra dimensão. Sei lá. Fui a 7 além enquanto dormia. Tem vários relatos de pessoas que dizem ou relatam ir para outra dimensão, né? Durante o sono. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 26 anos e moro no interior da Paraíba. Sou fã do canal há mais de 5 anos e muito grata ao trabalho que você e o Matheus fazem. Me ajudaram a passar por um período muito delicado da minha vida. Desde então, sou espectadora assídua do canal. Confesso que nunca imaginei que teria alguma história para compartilhar com vocês, apesar de sempre ter a certeza que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que podemos sequer imaginar. Há algumas semanas atrás, tive um sonho, no mínimo, interessante. Sonho esse que teria sido esquecido, como muitos outros. Se não fosse por um detalhe bastante interessante. Agora vamos ao sonho, entre aspas. Estava eu fazendo uma caminhada matinal próximo ao prédio em que resido atualmente. Na verdade, eu estava correndo. Esse é o sonho, é isso? Isso estava acontecendo no sonho, é? Eu estava correndo. Sabe aquela hora da manhã, entre a madrugada e o amanhecer? Lembro-me da percepção que tive do tempo frio e de me perguntar por que eu estou correndo tão cedo? Sendo que atualmente nem atividade física eu faço. Ao virar em uma rua bem movimentada, uma avenida, percebi que estava tudo quieto e silencioso demais.
coisa que me fez parar e colocar as mãos na cintura para tentar me situar. Até que, num piscar de olhos, o mundo ao meu redor ficou estranhamente escuro. O cenário, que parecia ser de uma manhã fria, se transformou em um estranho mundo cinza. Tem uma banda tocando, sei lá onde aqui, mas parece que tá aqui do lado. O vento deve ter virado. Vai pra lá, vento, vai pra lá. Bom, o cenário que parecia ser de uma manhã fria se transformou em um estranho mundo cinza, com muitas fuligens. E eu podia ver aquela fumacinha saindo da minha boca, característica de dias muito frios. Lembro que nesse instante a minha respiração ficou pesada. E eu, na tentativa de encontrar o caminho de volta para casa, corria por várias vielas que pareciam nunca dar em lugar algum. Em uma dessas vielas que eu entrava e saía desesperadamente, eu vi um quartinho com uma luz acesa. O mundo em que eu estava era tão sombrio que a expressão luz no fim do túnel nunca fez tão sentido para mim como agora. Lembro-me de bater desesperadamente na porta, na esperança de que alguém pudesse me dar alguma explicação do lugar onde eu estava. Até que uma mulher abriu a porta e mandou eu entrar imediatamente. Dizem que o nosso cérebro não é capaz de criar rostos que não conhecemos em nossa mente. Porém, tenho certeza quase absoluta que eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Bom, eu já vi vários rostos no meu sonho que eu não conheço, mas eu lembro de ver o rosto, sabe? Agora eu não vou lembrar mais, mas a hora que eu acordo, assim, muitas vezes eu consigo dar uma lembrada, assim, ou não sei agora. Bom, vamos lá. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Não tinha nada de assustador nela, a não ser o olhar. O olhar dela me pareceu aterrorizante, como de alguém que espera a sentença de morte em um julgamento, ou de uma pessoa que está prestes a encarar uma cadeira elétrica, sei lá. Além de aterrorizante, a mulher me pareceu surpresa por estar me vendo ali. Ela era morena, de estatura baixa e de cabelos pretos. Vestia uma blusa azul royal e um short jeans comprido. Além disso, segurava uma criança em um dos braços. E dessa criança, só me recordo que era um garotinho. Não lembro de muitos detalhes. Imediatamente, a mulher abriu um portão que antecedia uma porta azul de madeira, muito velha. E eu lembro de pensar em quem poderia ter feito aqueles arranhões que eu vi na porta. Quando eu entrei no quartinho, percebi que só tinha uma cama de solteiro forrada com um lençol cinza e uma cadeira de madeira encostada num canto. A mulher sentou na cama e, com o menininho no seu colo, só me fez um sinal negativo com a cabeça, sem emitir som algum, como se quisesse me dizer que não era para eu estar ali ou algo assim. Eu lembro da sensação de terror que eu senti na hora e de pensar que aquilo não podia ser real. Alguma coisa falou na minha mente: você precisa fechar a porta. Ao me virar para tentar fechar a porta, esbarrei em uma espécie de trava de ferro que ficava enterrada em um buraquinho no chão. A trava tinha a altura da minha coxa e eu lembro da sensação desconfortável de dor que eu senti ao bater nela. Foi nesse momento que eu acordei. Estava amanhecendo, ainda bem cedo, porém eu não consegui dormir mais. O dia corria normal, mas hora ou outra eu lembrava daquele sonho e conforme passava o dia, os detalhes iam ficando mais claros na minha mente. Mas até aí, ok, poderia ter sido só mais um sonho. Sonhos são estranhos mesmo, não é? Eu pensava. Em algum momento do dia, ao precisar pegar a minha filhinha de 3 anos no colo, sinto o pezinho dela ralando na minha perna. E doeu. Sabe aquela dorzinha que a gente sente quando bate alguma parte do corpo em algum objeto? Então, quando abaixei o short para ver, me deparo com uma mancha roxa enorme, como se eu tivesse levado uma pancada violenta ali. Mas até o dia anterior, esse machucado não existia. Na hora eu lembrei do sonho, da mulher, da porta arranhada,
da pancada na trava de ferro, da voz me mandando fechar a porta. Fiquei bem chocada e até hoje, semanas depois, eu não tenho uma explicação razoável para isso. Confesso que para mim tudo isso parece louco demais e eu passo horas tentando um raciocínio plausível para isso. Tentei colocar o máximo de detalhes que eu lembrei. Se era Sete Além ou um multiverso, eu não sei, mas afirmo que a energia do lugar era pesadíssima e aterrorizante. Que aquela mulher estava extremamente assustada e que se aquele lugar existe realmente, eu não quero voltar para lá nunca mais, nem mesmo em sonho. Gente, o que eu penso em relação à dor pode ser o seguinte. Por exemplo, às vezes o nosso cérebro cria uma situação dentro do sonho para bater com o que está acontecendo na vida real. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu sonhei que uma cobra mordeu o meu braço e o meu braço começou a formigar, começou a ficar dormente no sonho, e aí eu acordei e eu estava dormindo em cima do braço e o braço estava ficando dormente mesmo, porque eu estava em cima dele. E aí no sonho foi uma cobra que picou. E aí adormeceu. Então eu penso que se às vezes você não virou na cama ou bateu na madeira em alguma coisa na cama e aí nessa você sentiu a dor no sonho e por isso ficou roxo. Mas também eu não sei se tem algum lugar onde você possa bater a sua coxa aí na sua cama ou em algum momento, algo que possa fazer esse machucado aí, né? Então, ou não. Mas é estranho porque o sonho fica bem claro, né? São detalhes que você fala, gente, eu ia criar tudo isso na minha mente? São sonhos que a gente fica meio, será que é só sonho? Parece mesmo que eu estive nesse lugar, sabe? Então vai saber, não sei não se a gente não visita esses multiversos aí enquanto dorme, hein? Quem será essa mulher? Coitada, fiquei até com dó dela, com a criança, né? Bom, vamos lá então dar beijinho no pessoal. Tá. Bom, uma vez quando eu viajava de ônibus de madrugada do meu estado para Recife, onde eu estudava, o motorista vinha contando uma história muito surreal que tinha acontecido com ele. Essa história foi contada para você há muito tempo, é isso? E quem conta essa história? Bom, vamos, Lena. Uma vez, quando eu viajava de ônibus de madrugada do meu estado para Recife, onde eu estudava, o motorista vinha contando uma história muito surreal que tinha acontecido com ele. Ele dizia que uma vez, dirigindo pelo interior de Pernambuco, naquele mesmo horário da madrugada, aconteceu um fato que até hoje ele não sabe explicar. Era por volta de 3 da manhã e ele vinha dirigindo um ônibus de passageiros pela BR-232, do Sertão em direção a Caruaru, que fica no agreste de Pernambuco. A rodovia estava tranquila naquele horário e ele conhecia o caminho de cor, pois o percorria várias vezes por semana. Em dado momento, entretanto, ele começou a perceber que o caminho estava mais escuro que o normal e ele parecia estar entrando numa espécie de túnel de neblina preta. Ele reduziu a velocidade para evitar um acidente e, ao sair do outro lado daquela neblina, viu-se em um lugar completamente estranho. Era como se fosse uma cidade do futuro, com prédios e torres de vidro, luzes sinistras, revestimentos metálicos. O local estava completamente silencioso, como se fosse uma cidade fantasma, e o único barulho era do próprio ônibus que ele dirigia. Por mais que ele olhasse para todos os lados, não havia uma única pessoa ou animal ou qualquer outro ser vivente. Ele não lembra de ter visto nem mesmo plantas. A sensação era opressora e ele queria sair dali o mais rápido possível. O ônibus que ele dirigia, ao contrário do ônibus em que eu estava na ocasião, tinha uma cabine que o separava dos passageiros. Então ele não conseguia saber se alguém estava vendo aquilo, mas por conta da hora era provável que todos estivessem dormindo, ainda mais porque o veículo não estava lotado. Desesperado e sem saber como voltar para a rodovia onde estava antes,
Ele olhou pelo retrovisor para ver se conseguia ver algum caminho de volta, mas não havia nem sinal da BR-232. Assim ele continuou dirigindo em frente, vagarosamente. De repente, do nada, ele viu a BR surgir à sua frente, com o dia já clareando, e num ponto já bem perto de Caruaru, seu destino final. Ele chegou à rodoviária tremendo dos pés à cabeça, mas ao olhar bem para os passageiros, um a um, não notou sinal de estranheza em nenhum deles, exceto uma mulher, que parecia muito assustada e que saiu do veículo literalmente correndo, sem dar tempo de que ele lhe perguntasse nada. Da rodoviária, ele foi para o alojamento dos motoristas. Estava tão abalado que sequer conseguiu dormir e ficou se revirando durante quase 1 hora. Não falou com ninguém por medo de ser mal interpretado, acharam que ele estava louco, ou acharem que ele estava louco e isso lhe prejudicar profissionalmente. E depois de quase 1 hora de agonia, um outro colega motorista chegou no alojamento com cara de assustado e perguntou se podia confiar nele para contar uma história. Parece que eu já contei esse relato. Bom, o colega, que também vinha pelo mesmo trecho de estrada pouco depois dele, relatou uma experiência quase igual e disse que um dos passageiros que estavam com ele também viu a tal cidade misteriosa. Eles combinaram de apenas falar do assunto entre si ou com estranhos, mas nunca dentro da empresa ou com colegas de trabalho. No momento em que ele estava contando a história, eu estava dentro do ônibus, na mesma rodovia e no mesmo horário em que tudo tinha acontecido, e fiquei com muito medo de passar pela mesma experiência. O que será que aconteceu? Um lapso temporal? Uma realidade alternativa? Eu pensei na possibilidade de ser Sete Além, mas eu acho que não, porque Sete Além sempre é descrita como um lugar caindo aos pedaços, e essa cidade era novinha em folha, toda de vidro e metal. O que você acha, Ana? Um beijo para você, para o Matheus e para os rapirinhos. Obrigada. Eu não sei, mas eu acho que não existe só Sete Além como uma outra dimensão. Existem outras. E tem hora que dá a impressão que a gente vai para um passado ou para um futuro. Ou realmente para um outro. Talvez existam nesse mesmo local que a gente está vivendo, em outras dimensões, sei lá, mas outros universos paralelos. Sete Além seria o sétimo deles? Eu não sei, gente. O posto de Sete Além. Olá, Matheus, Ana, tudo bem? Estou mandando meu relato. Espero que gostem. Beijão para vocês. Muito obrigada. O posto de Sete Além. Sete Além, entre aspas, porque, né, às vezes a gente fala Sete Além, mas não tem certeza, às vezes ninguém falou esse nome lá, né? Algumas pessoas relatam ter ido para outra dimensão e nessa outra dimensão ninguém fala nada, ou elas acham que foram, alguma coisa estranha. Existem outros relatos onde as pessoas vão para lugares esquisitos e lá dentro desse lugar é citado o nome Sete Além. Então, por isso que talvez ela tenha colocado entre aspas, mas vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Sou eu, a fulana, mas pode me chamar de fulana. Nem tinha problema falar meu nome, mas eu sei que você não fala, então tudo bem. Gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu vivi há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Foi algo muito estranho que eu não consigo explicar até hoje. Não há nomes neste relato, não se preocupe. Já as cidades, é importante que você fale, até para ver se alguém conhece esse trecho da estrada, ok? Vamos lá. Em julho de 2010 ou 2011, eu lembro o mês, mas não tenho certeza sobre o ano. Eu, minha mãe e minha irmã saímos de Ponta Grossa, no Paraná, e fomos visitar o meu tio, que morava em Joinville, em Santa Catarina. Não é uma viagem muito longa, demora mais ou menos umas 5 horas, não é longa? Demora mais ou menos umas 5 horas. Mas no meio do caminho nós decidimos parar em algum lugar para tomar um café, fazer um pit stop. Não conseguimos achar algum lugar e de repente a gente viu um posto em construção com uma lanchonete do lado.
O lugar não parecia assim muito convidativo, não. Mas, como estávamos muito apertados para ir ao banheiro, paramos lá mesmo. Ana, nunca entrei num lugar tão estranho. O lugar tinha uma aparência de velho, de sujo, empoeirado. E o lugar era, ou era essa sensação que a gente tinha, em sépia, sabe? Naquele tom de sépia meio amarelado, como aquelas fotografias antigas. Tinha 3 pessoas naquele lugar. E as pessoas eram estranhas também. Tinha 2 moças no balcão. Elas eram extremamente brancas, com um semblante muito estranho. E sentado em uma das mesas tinha um cara, sentado lendo um jornal. Sabe quando os caras entram em filmes de faroeste e tem um mexicano lendo o jornal no canto do bar? Era esse cara. Inclusive as roupas dele pareciam antigas. E o tempo todo que a gente ficou lá, nenhum deles disse uma palavra. Ninguém falou com a gente. Bom, achando aquilo tudo muito estranho, fomos ao banheiro, minha mãe pediu um café, eu pedi uma Coca-Cola, pagamos e saímos correndo de lá, já que o clima do lugar era horrível. Seguimos a viagem e mais nada aconteceu. Foi uma viagem ótima, muito divertida. A parte absurda vem agora, ok? Em janeiro de 2011 ou 2012, a nossa família toda resolveu ir à praia e a estrada para o litoral é a mesma para Joinville. Ou seja, nós passaríamos de novo na frente daquele posto estranho, certo? Não. Quando nós passamos no lugar e fomos mostrar para o meu pai onde era, nós tínhamos contado toda a história para ele. Não tinha posto nem lanchonete. Existia ali uma fábrica gigante que nunca poderia ter sido construída em apenas 6 meses, pela quantidade de construções que tinha lá. Era uma coisa muito grande. E o meu pai disse que lembrava de que ali sempre existiu essa fábrica. Como assim? Eu fui ao banheiro daquele lugar. Eu peguei uma lata de Coca-Cola. Minha mãe tomou um café. Ela pagou o café. Como se explica? 7 além? Viagem no tempo? Falha na Matrix? Histeria coletiva? Eu gostaria da sua opinião e dos assombrados sobre o assunto. Um beijo para você, para o Matheus, Pepe, Vitório, Pets e ao pessoal do canal. Você sabe o quanto você e o Matheus são especiais para mim. Adoro vocês demais. Desejo que Deus sempre os proteja. Muito obrigada. Um beijo. PS, a minha maior prova de que algo estranho aconteceu é que até a minha mãe acha que algo fora do normal rolou ali. E a mulher é mais cética que o Padre Quevedo. Mas eu amo ela mesmo assim. Ai, ai. Então, vocês têm certeza do trajeto, do local que passou ali? É ali mesmo, não tem como se enganar de ter sido outra estrada, outro trecho. E não tinha nem sinal de posto com lanchonete, mas no caminho, não mesmo. E aquela fábrica é a que estava no lugar daquilo. Eu acredito nesse lance de outra dimensão, sim, que as pessoas de repente, sei lá o que acontece, cruzam o véu no momento certo, na hora certa, ou no momento errado, na hora errada, e acabam entrando pro lado de lá. Eu acho, bom, é meio doideira também pensar nisso, mas será que todo mundo imaginou? Todo mundo alucinou igual? Né? Com tudo isso tão nítido. Enfim, eu acho que não. Eu acho que vocês foram para outra dimensão. Muito legal. Estive em um hospital em Sete Além. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Para começo de relato, gostaria de dizer que se houver nomes já estarão devidamente todos trocados. Obrigada, sempre façam isso. E me perdoe se caso houver algum erro ortográfico, é que estou escrevendo o relato pelo celular, entende? Entendo. Estive em um hospital em Sete Além? Vamos ver. Então, esse meu relato se passou na cidade em que eu moro, no estado da Bahia.
Ele aconteceu comigo em maio de 2021. Tudo começou quando eu acordei em uma quarta-feira pela manhã para trabalhar. Ressaltando aqui que trabalho de segunda a sábado em um supermercado aqui na minha cidade. Então, como eu ia dizendo, acordei para ir trabalhar, fui para o trabalho cumprir meu expediente normalmente, cheguei em casa e já fui logo entrando no banheiro, como de costume, para tomar um banho, relaxar. Agora que vem a parte que eu fiquei me perguntando o que aconteceu comigo. Quando eu estava no banho, reparei que de repente a luz ficou fosca. Fosca? Achei estranho, porém não me importei e continuei meu banho. Então me sequei e coloquei um roupão que deixo sempre pendurado no banheiro. E deixando claro aqui, eu moro com meu irmão e com a minha mãe. Só que nesse dia eles tinham saído para casa de uma tia nossa, então eu fiquei sozinha. Tá, continuando. Quando eu saí do banheiro, eu reparei que não estava na minha casa. Eu estava em um lugar totalmente diferente. Era um lugar que fedia a peixe podre. Meu Deus, quando eu vi e senti aquele fedor, quase que eu vomitei. Então dei 2 passos para trás, respirei fundo e decidi sair do banheiro. Quando saí do banheiro, eu vi que estava em um corredor muito longo, com várias portas com o que parecia ser quartos. E o mais medonho é que o lugar era muito sujo e a luz era opaca, tipo uma luz fosca, sabe? Uma luz fraca, seria assim? Foi quando vi que de um desses quartos saiu uma luz avermelhada. Então tirei coragem não sei de onde e fui até essa luz, Ana. Ai, se arrependimento matasse, eu já estaria morta. Quando cheguei em frente a esse quarto, vi então que a luz era simplesmente de um objeto, que eu não sei bem o que era. Mas parecia que era um objeto cortante que estava ligado. Como assim? E ele estava na mão de um homem com um jaleco desses de médico, todo sujo, que parecia ser sangue. Ana, o olho desse homem era totalmente preto. A pele era meio esbranquiçada. Quando o vi, eu tomei um susto. Foi quando ele gritou: Sai, sai, sai daqui! Vocês não são bem-vindos! O que você está fazendo aqui? Sete Além não é para pessoas como você, sua imunda. Eu que sou suja, né? Olha esse lugar aqui. Pelo amor de Deus. Sua imunda, vocês já sabem disso e ainda vem aqui. Ele disse isso. Depois disso, ele deu um berro, um grito muito alto. E foi quando eu corri por aquele corredor. E aí cheguei em uma escada. Desci, cheguei em uma sala que tinha uma janela enorme de vidro. E nessa sala tinha uma mulher virada de costas que falou assim: Você sabia que você e os imundos do outro plano, do outro lado, não são bem-vindos aqui? Você sabia que você e os imundos do outro lado não são bem-vindos aqui? E eu arregalei os olhos e falei: Moça, que lugar é esse? Eu só quero ir embora. Então ela se virou e eu reparei que ela também era como aquele homem, tinha os olhos totalmente pretos. Então ela me respondeu em um tom sarcástico e com um sorriso demoníaco. Ela disse: Sete Além. O lugar cujas pessoas iguais a você não são bem-vindas. Então comecei a chorar de desespero e reparei pela janela que do lado de fora o céu estava nublado e as casas ali próximo eram velhas, acabadas. Foi quando a mulher falou: Venha comigo agora, sua imunda. E eu, claro, coitada, fiquei com as pernas tremendo. Então ela falou: Você não quer ir embora? Então venha. Acompanhei aquela mulher e então ela me levou a um banheiro sujo que fedia muito. Ela pediu para eu entrar. Aí fala, né? Depois, eu que sou imunda aqui, né? Não sou eu que tô fedendo, não. Dá licença. Aí ela pediu para eu entrar embaixo do chuveiro e fechar os olhos. Então ela ligou o chuveiro e quando abri os olhos eu estava no banheiro da minha casa.
Saí do banheiro, vesti uma roupa e fiquei pensando nisso, gente. Gente, Sete Além existe e eles não nos querem lá. Pode ter certeza disso. Eu mesma nunca contei nada dessa experiência para ninguém, por medo de falarem que isso não existe. Mas eu gostaria muito de ler as opiniões de vocês sobre isso. Um beijo a todos e muito obrigada a você, Ana, por ter lido o meu relato. Um beijo para você. Gente... Mas por isso que eu falei, tá vendo como o povo de lá é? O pessoal do restaurante já era diferente. A galerinha de boa, tava ali grato e tal. Não ficava ofendendo. Agora esse povo aí, faça meu favor, seus fulano, que eu quero vir aqui. Não quero, não. Você acha que eu quero ficar nesse mundice aqui? Eu prefiro o meu lado de lá. Não tô aqui porque, sei lá, porque que eu vim parar aqui. Culpa não é minha, não. Baixa a bola aí, rapaz. Só me mostra onde que ir embora, que é o que eu mais quero fazer é sair daqui. Imunda. Imundo esse lugar. Que eu começar a brigar, avisar de Sete Além. Aí eles vão prender lá no calabouço. Né? Por que eles são grossos? Assim? Vá. Não é? Povo chato. Povo chato. Ai. Povo chato de Sete Além. Ai, meu Deus. Eu não sei, tá louco. Mas era um hospital? Era um lugar. Ela tá perguntando, não é um hospital, sei lá, era um local esquisito, tinha um corredor com... é porque tinha um cara com jaleco, com um instrumento que saiu uma luz vermelha do instrumento, é isso. Parecia, talvez, um hospital bem fedido. Não sei, gente, não duvido de nada, não duvido de nada desse mundão. Os dentes da minha avó foram para Sete Além? Coitado da avó. Oi, Ana, me chamo fulana e vou contar uma coisa que aconteceu há alguns dias. Mas até hoje deixa todos aqui em casa com a pulga atrás da orelha. Pode contar tranquila, pois o relato é relativamente curto e eu não citarei nomes. Na minha casa moramos eu, minha avó, meu avô e a minha filha, que tem 5 anos. Meus avós usam próteses dentárias. E para nós não é mais nenhum espanto que eles tirem seus dentes, pois a mesma machuca a boca deles às vezes. Cada um tem o seu lugarzinho de guardar a dentadura. O meu avô num copo com água em seu criado mudo. E a minha avó deixa a dela na cama, ao lado dela, pois a mesma passa muito tempo deitada por conta de alguns problemas de saúde. Resumindo, certo dia depois do almoço, como todos os dias, a minha avó tirou a parte de baixo da dentadura e pôs do seu lado, na cama. Passado pouquíssimo tempo, chegou visita em casa. Então ela foi pegar a dentadura para pôr e cadê? Ela olhou a cama toda, sacudiu os lençóis e nada. Me chamou e me falou que não estava conseguindo achar. E eu então procurei na cama, arranquei os lençóis, arrastei a cama, olhei embaixo, olhei na penteadeira e, inconformada, comecei a revirar a casa inteira, mas nada dos dentes. No outro dia me levantei cedo e fui faxinar a casa. Fui fazer faxina na casa procurando, mas nada da dentadura. Até hoje não sabemos o que aconteceu. PS. A minha avó é bem lúcida, mas mais que eu se bobear. E se ela tem certeza de que deixou lá, eu também tenho. A minha casa é de 2 cômodos, então se estivesse aqui, com certeza eu já teria achado. Logo que isso ocorreu, eu pensei, caraca, a dentadura da minha avó foi para Sete Além? Então peço encarecidamente, se os seres de lá os pegaram, que devolvam, porque ela não consegue mastigar sem os dentes de baixo. Agradeço por ter contado meu relato, acompanho vocês desde o blog Assombrado e tô sempre de olho no canal. Adoro ver seus relatos enquanto faço as tarefas do dia a dia. Todas as bênçãos e graças a vocês. Beijos, muito obrigada. Beijos pra você. Tadinha da avó! Cadê aquela amiga lá da Solange, a Helena, que pede as coisas, são longuinhas e já tá ali de volta.
falando nisso, nós fomos em Guararema e lá tem uma imagem de São Longuinho. É a única imagem, não sei das quantas lá, de São Longuinho. É São Longuinho do tronco pra cima, assim. Ele tá com as mãozinhas assim. E aí eu vi que ele tem uns 3 anéis na mão. Eu falei, tá aí, olha lá, a galera perde anel, tá tudo lá na mão de São Longuinho, lá em Guararema. Não, mas não sei, mas eu tenho fotos, eu posso mostrar um dia aqui pra vocês. Tem mesmo, tem uns 2 ou 3 anéis. Até eu perguntei, não tinha ninguém lá, mas por que ele tem esses anéis nas mãos? Alguém colocou? Vai parar lá os anéis que somem? Enfim. Ô, galera aí que Gnomo, Saci, Joãozinho, galera de Sete Além, eu não sei quem que pegou a dentadura da avó. Poxa, devolve, tadinha. Este daqui, tá? Relato médio. O ônibus foi para Sete Além? Eu não sei, eu não li ainda, mas vamos ver. O ônibus Sete Além, vamos ver. Os nomes trocados, ok. Oi, Ana, me chamo fulana, tenho 18 anos, moro e estudo na capital do meu estado, na universidade da cidade. Meu relato pode não ser assustador para quem lê, mas pode ser classificado no mínimo um relato curioso. E para mim foi sim bem esquisito e assustador. Eu saí da aula por volta das 3 da tarde, me despedi dos meus colegas e fui para o ponto de ônibus sozinha. O ponto estava vazio, mas imaginei que era por conta do horário, que não era de pico. Fiquei poucos minutos quando o ônibus, que tinha como rota a universidade ao centro, chegou. Fui a única a subir. Feliz até, porque o ônibus, além de vago, era novo, com ar-condicionado e Wi-Fi. Felicidade de pobre, né? Adoro Wi-Fi no ônibus. Raro, né, de achar, mas... Cumprimentei o motorista e fui me dirigindo à catraca, estranhando o ônibus com umas 3 pessoas só. Ana, sério, esse ônibus, ele é o mais lotado da minha cidade. Praticamente nunca tá vazio, já que ele é o único ônibus que liga o campus com o centro. E muitos alunos fazem integração no centro. Confirmei com o cobrador se esse era mesmo o ônibus universidade. E ele disse que sim. Como o ônibus estava vazio, me sentei atrás, na última cadeira, ficando em frente ao corredor. Peguei o celular e o fone de ouvido na bolsa e, como estava sem cartão de memória, ou seja, sem música, coloquei em uma rádio, encostei a cabeça e fechei os olhos um pouco. Poucos minutos depois, a rádio começou a chiar. Estranhei, mas continuei na mesma posição, mexendo somente no fone, como se tentasse captar o sinal novamente. Mas daí meu celular apagou de vez. Despertei na hora e tentei religá-lo, em vão. Pensei até que ele tinha quebrado, já que a bateria antes estava cheia, cerca de 70%. Quando eu já tinha desistido do celular, olhei para frente e o ônibus, que era novo e bonito, agora parecia velho. O chão, antes novo e limpo, estava cheio de areia. As cadeiras acolchoadas, azuis, agora eram de plástico, cinzas e com um detalhe de ferro enferrujado. A única coisa que ainda parecia ser do ônibus era o ar-condicionado e o fumê das janelas. Claro que eu fiquei nervosa, mas eu tentava me acalmar pensando, meu cérebro está estressado e tentando me pregar uma peça. Tentei ver se era o mesmo cobrador, mas ele estava com o rosto enterrado em um jornal. Sim, um jornal. Mas o detalhe estranho era a cor de suas mãos. Antes era um cobrador negro. Agora suas mãos pareciam meio amareladas, sabe? Tinha veias bem saltadas também. Os passageiros também tinham mudado de posição e eram tão amarelos quanto as mãos do cobrador. Fui em direção à janela do ônibus, pensando se descia, mas quando vi a vista, eu já não conheci. Mas quando vi a vista já tão conhecida por mim, estranhei mais ainda. A minha cidade é muito quente mesmo. E às 3 da tarde o sol tá de rachar, mas parecia escuro. Era como se tivesse de noite, sabe?
Eu tentei associar isso com o fumê do vidro, mas nem aquele fumê daria essa impressão. O ônibus percorria o mesmo caminho de sempre, mas não parecia tanto assim com a minha cidade. Tinha um tom meio sépia, sujo, abandonado. Não tinha carros nas ruas e poucas pessoas, o que não é normal. Fiquei em desespero, eu não sabia o que fazer. Eu não queria descer ali no meio daquele nada, daquele lugar que ao mesmo tempo aquele lugar que ao mesmo tempo que era a minha cidade, não era. Meu celular não ligava e nenhum dos passageiros também desceu do ônibus. Na verdade, eles estavam todos quietos. O cobrador não olhou nenhuma vez para minha movimentação, que ia de uma janela para outra no ônibus. Como a rota do ônibus era curta, eu decidi que ficaria no ônibus até ele voltar para a universidade. Mas assim que ele parou em um ponto bem movimentado no centro, abriu as portas, sem ninguém ter puxado a cordinha, ali sim eu reconheci a minha cidade. Tudo vívido, com cor, gente, carro. Desci rapidamente, sem nem olhar para dentro do ônibus. Quando desci, analisei o ônibus por fora. E Ana, ele era o mesmo que eu subi, bonito, novo. Eu fiquei meio confusa, sem entender nada. Até que uma senhora, que portava um guarda-chuva nas mãos e um pano enrolado na cabeça, me perguntou: esse ônibus vai para Sete Além? Eu ainda estava confusa, em choque, e fiquei falando palavras desconexas, como eu não... Até que ela seguiu até a porta de entrada do ônibus, parecia pedir alguma informação ao motorista e subiu no ônibus. Fiquei depois um pouquinho na parada, raciocinando um pouco sobre o papo de Sete Além e fui para casa de Uber. Vai que eu ia para Sete Além, né? Vai que eu ia parar em Sete Além. Observação. Eu fiquei um tempinho pensando que poderia ter sido um sonho. Ou então uma viajada da cabeça. Mas quando cheguei em casa, olhei para as minhas mãos que estavam sujas de ferrugem. E a minha calça também estava com uns pontos sujos de ferrugem, como se fosse o parafuso do banco. Depois disso, eu concluí que sim, era tudo verdade. Beijos, Ana, que Deus abençoe você e a sua família. Um beijo pra você. Ônibus pra ser... Aqui, eu tô com a camiseta aqui por baixo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, falando nesse assunto. Opa. Estou com a camiseta Segue Além aqui, ó. O ônibus, famoso ônibus que vai pra lá. O duro que o povo lá só vai de busão, né? Consegue de táxi pra Sete Além, de Uber, não vai, né? Motorista particular, não existe lá. É busão mesmo, ferrado ainda. Sete Além é uma beleza. Se você já foi, eu acho que foi. Então, ouve a palavra Sete Além. Que a mulher perguntou se o ônibus estava indo para Sete Além. Gente, eu vou fazer uma vigília num ponto de ônibus assim e ficar... Hoje em dia pode ter até trollagem em relação a isso, porque o nome já tá tão assim, né, que agora a gente até duvida se a pessoa tá te zoando mesmo, tá falando verdade. Mas vai saber, né? Coisa esquisita. Vamos ver esse daqui, ó. A piscina foi pra Sete Além? Ou memória falsa? Um mistério. Gente, a piscina e pra Sete Além? Memória falsa. Mais uma memória falsa? Vamos ver. Olá, Ana linda. Aqui é Cicrana novamente. Fiquei muito feliz que você já leu o meu relato que eu mandei há pouco tempo. Vou mandar mais um, que me intriga muito. Bem, há uns 2 anos atrás, a minha cunhada deu de presente ao meu bebê uma piscina... uma piscina, eu só tô pensando aquelas piscinas de clube. Uma piscina inflável, redonda, consideravelmente grande. Dava uns 2 metros. Era linda, de girafa, cheia de pintinhas. Tinha um pescoção típico da girafa e um rabinho que, engatando uma mangueira embaixo... Coitado, tinha que engatar a mangueira no rabo. Engatando uma mangueira embaixo, virava um chafariz que caía por toda a piscina.
Ai, que delícia! Bem lá mesmo. Ai, era isso mesmo. Engatava a mangueira no cu da girafa pra sair a água, porque pela boca, coitada da girafa. Não tinha outro lugar pra pôr. Podia pôr do ladinho, mas não. Tinha que engatar a mangueira, né? Coitada da girafa. Mas vá, continuando. PS, eu achei isso meio errado, mas eu ri da engenharia deles. Bom, eu amei a piscina. Cabia eu e meu marido e o nosso filho tranquilamente. Eu moro em Santa Catarina e aqui quando faz calor, é calor. Quando faz frio, é frio. Usamos a piscina um tempo e aí começou o frio. Então decidi guardar para esperar o próximo verão. Pois bem, lavei a piscina, murchei e guardei em uma sacola. Tirei bem o ar da sacola, amarrei bem e falei para o meu marido guardar no sótão de casa. Nós moramos em uma casa pequena, de madeira, no mesmo quintal da minha sogra. Para quem acha isso terrível, eu levei sorte. A minha sogra não é maledite. Então, muitas não são, tá, gente? Não achando aí que a maioria das sogras é maledite. Não é, não. A minha não é também, não. E minha mãe não é maledite, pro Matheus também, não. Então, Ana, não temos espaço para guardar as coisas. Rancho, quarto de bagunça, não tem nada. Só o sótão, quando eu quero guardar algo para não ficar no meio do caminho, sabe? Pois bem, meu marido abriu o sótão, pegou a sacola pela alça, deu uma rodopiada e atirou ela lá em cima do forro. Eu não acreditei que ele fez aquilo. Pensei na hora, gente, quero ver na hora de pegar isso aí de volta, como ele vai fazer. Ok, vida que segue. Acabou o frio e veio o verão. Aí eu pensei, vou pegar a piscina, né? Pedi pro meu marido subir e pegar. Ele disse que não tinha botado a piscina no sótão. Hã? E ele disse que não tinha botado a piscina no sótão. Que não sabia onde eu tinha enfiado. Ah, Ana, eu fiquei louca. Arrumei uma briga com ele. Ana, nós mulheres sabemos melhor do que ninguém onde estão as coisas em casa. Às vezes não. Eu lembro perfeitamente do momento que guardamos a sacola em cima da casa. E como uma boa aquariana e teimosa que sou, falei que estava lá sim. Era para subir e pegar. Pois bem, ele pegou a escada e subiu. E adivinha? Cadê a sacola? Então eu falei, claro, você jogou a sacola com tudo. Tá enroscada em algum lugar, num canto. Pode procurar que tá aí sim. Ana, a gente discutiu bastante por isso. Então ele disse, sobe e vem procurar você então. É claro, eu teimosa, ciente que estava em algum canto ou fora de visão, fui procurar eu mesma. E pasmem, cadê a sacola? Ana, não tinha nada em cima da casa. Nada. Eu fiquei incrédula, tipo, como assim? Olhei, não tinha lugar para ir, não tem canto escondido, é bem simples o forro. De modo que só bota a cabeça lá e já dá para ver tudo, cada canto. E não é nada escuro, é bem claro, por ter algumas aberturas. Pequenas, tá? Não era o suficiente para sumir uma sacola, que não era nem tão pequena assim. E eu desci decepcionada. E ele disse, viu? Eu disse que não tá ali. Você não me deu sacola de piscina nenhuma para guardar aí. E eu fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. E no outro dia, eu novamente teimosa pensei, não é possível, gente. Eu não procurei direito, tá lá sim. Um trabalho danado para pegar a escada pesada sozinha. Meu marido estava trabalhando, botei a escada lá e abri novamente. E novamente, nada. Eu sinceramente fiquei abalada com isso. Nunca me aconteceu nada do tipo. Ana, eu tenho uma cabeça muito boa. Eu sou dona de casa, mãe e ainda tenho meu negócio. Sei onde está cada agulha dessa casa e minha memória é ótima. Então, como é que eu lembro de ter acontecido algo que meu marido diz que não aconteceu? Onde realmente eu guardei essa piscina? Não tem nenhum lugar para estar. Procuramos em todos os cantos, na minha sogra, em todo o quintal. Nada da bendita. Até hoje isso é um mistério. Ninguém sabe, ninguém viu.
Fiquei com muita dó, porque mais que meu filho, eu queria muito aquela piscina. Mas ainda tenho esperanças de que ela irá aparecer em algum canto. Depois de ouvir vários relatos no seu canal, se ela aparecer, eu aviso. PS, hoje, dia 6 de outubro, depois de escrever esse relato, fiquei muito pensativa. Ah, faz tempo já que olhei, né? Talvez eu estivesse nervosa, vou olhar de novo, para não mandar bobeira pro canal. Me arrisquei, botei uma mesa e uma cadeira em cima da mesa, ai que perigo, e subi. Fiquei com metade do corpo dentro do sótão e nada mesmo, gente. Ah, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos ali olhando, estudando as possibilidades. Não tem possibilidades, sumiu mesmo. Ana, será que na hora que ele jogou a sacola, abriu um portal para outra dimensão e a sacola caiu em outra dimensão? Um dia eu ouvi passinhos rápidos em cima do forro. Pensei que era um gato, mas eu conheço gatos. E ainda pensei, olha lá um duende no sótão da minha casa. Mas só isso mesmo, nem liguei. Será que era um duende mesmo que levou a nossa piscina embora? Mistério. Beijos, Ana, você é minha companheira de todos os dias. Te considero como se fosse uma amiga do coração. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha, fala que essas coisas acontecem, gente. Tem umas coisas aqui em casa que sumiu também. Eu não sei mais onde procurar. Pergunta pro Matheus, eu já revirei. Já fiquei pé da vida. Eu falei, como? Onde está? Me fala. Eu não sei mais o que fazer, onde procurar. Também um pano lá que... Tudo, até celular. Sumiu. As almas de Guiana? Foram as almas de Guiana? Que levaram, será a piscininha, a Sete Além? Outra dimensão. Mas o interessante é que não só o objeto sumiu, mas o marido dela não lembra. Ele diz que ele não jogou lá. Isso aconteceu numa outra realidade? Onde tá a piscininha? Gente, essas coisas são muito esquisitas e acontecem. Deixa eu contar um negócio que aconteceu ontem. Na madrugada, né? Na verdade, foi ontem à noitona, de ontem pra hoje. A Pê tá tendo umas gincaninhas na escola lá, que tem que um dia vai, porque é semana da criança, então um dia vai com o cabelo diferente, outro dia vai com roupa colorida, outro dia... E hoje foi dia de ir com roupa colorida. E aí eu tava lá procurando, né, a roupa, tentando achar alguma coisa. Aí eu peguei... um parzinho de meia que fica emboladinho na gaveta, sabe? Que a gente faz aquelas bolinhas de meia. Tava lá emboladinha a meia, que tinha uns risquinhos coloridos. Aí eu desembolei as duas, botei em cima da roupa. Falei, acho que dá. Mas depois eu falei, não, acho que essa daqui não. Peguei as duas e joguei na gaveta, de volta, num cantinho ali. Aí olhei mais assim, sei lá, 5 segundos pra roupa. Falei, não, acho que dá sim a meia. Gente, 5 segundos, sem brincadeira. Aí voltei, peguei um pé. E quem disse que eu acho o outro pé? Não achei, revirei a gaveta. Olhei no chão, olhei em cima. Falei, gente, eu voltei os 2 pezinhos separados pra dentro dessa gaveta. Não achei. Falei, um pé já foi pra Sete Além. Tô falando que eles pegam um pé de saci. Só pode ser de um pé só. Levou um pé. Sumiu. Eu vou procurar de novo. Mas foi assim, gente. Peguei, desembolei os 2 pezinhos da meia. Coloquei os 2 no cantinho dentro da gaveta. Virei 5 segundos, resolvi pegar de novo. Não, só tava um pé. Duendes? Almas de Guiana? Povo de Sete Além? Não sei, mas devolva o pezinho da meia, por favor. Enfim, aí essas coisas acontecem. Fala aí se já não aconteceu com você, de um negócio que você não sabe mais onde procurar. Ou roubaram ou foi pra outra dimensão. Mas aí você fala, quem roubou também, né, gente? Quem que vai que nem a piscininha? Vai lá escalar tudo, levar uma piscina embora. Será que alguém entrou pelo telhado e falou, a única coisa que tem aqui pra levar assim é a piscina, vou levar. Mas aí o marido dela também não lembra. Ai, gente, não sei. Deixem aí suas histórias, mandem os seus relatos com essas coisas que acontecem.